no capítulo 1. Glória a Jesus. O tema da festividade é Homens segundo o coração de Deus. E eu quero ministrar sobre a identidade de Deus no homem. Glória a Jesus. Quando a gente passa a ministrar sempre ensinamentos na igreja, a nossa ministração muda, a pregação muda, o jeito de pregar muda e a gente não perde a oportunidade mais de ter que ensinar alguma coisa. Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 6. Glória a Jesus. Podemos ler, amém? Está escrito: sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel, frutificaram, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois, diga depois. Levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Somente até aí, podeis assentar em nome de Jesus. Amados irmãos, nós estamos em uma festividade que tem como tema um homem segundo o coração de Deus, ou homens segundo o coração de Deus. E eu quero trazer para este primeiro dia de festa que o homem segundo o coração de Deus é aquele que tem a identidade de Deus dentro dele, dentro do seu coração, no seu interior. Ele carrega a essência de Deus, a identidade de Deus. Quando você lê o livro do Êxodo, o seu primeiro significado é saída, porque vai narrar o período em que o povo de Israel é liberto da opressão egípcia. Eles passaram cerca de 430 anos no Egito. E nós entendemos aqui que José, o filho de Jacó, que trouxe a sua família para o Egito, em um tempo em que eles precisavam de providência, deixou para aquele povo um legado, deixou para aquele povo uma segurança. E o texto vai dizer que eles estavam prósperos, eles estavam se multiplicando, eles estavam se fortalecendo grandemente cada dia mais. Eles estavam vivendo muito bem no Egito, mas vem um tempo de dor, vem um tempo de tristeza, vem um tempo de opressão, vem um tempo de luta, aleluia. E a Bíblia vai dizer que depois vai se levantar um rei que não conheceu a José, que não sabia quem era José, que não conheceu o legado que José deixou. E a Bíblia vai dizer que este rei começou a sentir inveja do crescimento de Israel. Eles não eram da terra, mas estavam crescendo mais do que aqueles que eram da terra. Eles não eram da terra, mas
mas estavam se multiplicando e se fortalecendo mais do que aqueles que eram da terra. Eles entraram ali numa família de 70 pessoas, mas depois de 4 gerações, ele já ultrapassa 1 milhão de pessoas dentro do Egito. Eles se multiplicavam assustadoramente, porque eles tinham um ambiente propício para isso. Deus deixou, através de José, um ambiente favorável, mas vai chegar agora um ambiente desfavorável, um ambiente de dificuldade, um ambiente de luta, aonde o governante é contrário àquele povo, aonde o governante quer matar aquele povo, aonde o governante tem inveja daquele povo. E nós vamos observar que ao ver o crescimento do povo, ele usa de estratégia. Vamos reduzir o crescimento deste povo, vamos impedir que este povo avance dentro do nosso território, porque há de ser que quando o inimigo chegar para lutar e pelejar contra nós, o povo de Israel vai se juntar a eles e vai nos destruir. Precisamos tomar uma atitude, aleluia. Só que a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que ele coloca pesadas cargas sobre o povo de Israel. Ele manda que as parteiras do Egito peguem as crianças do sexo masculino e lance no rio Nilo, para que Israel ficasse desprovido de homens, desprovido de guerreiros, desprovido de lutadores, de soldados, aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que quanto mais Faraó oprimia, mais o povo se multiplicava. Quanto mais Faraó oprimia, mais o povo se fortalecia. Oh glória! Se no ambiente favorável eles cresceram, agora Deus está provando que quem manda no povo de Deus não é o ambiente, não é a circunstância exterior. Deus tem uma promessa sobre a vida deste povo, e vivendo debaixo da promessa, o ambiente é desfavorável, mas eles continuam crescendo e se fortalecendo. E aí eu fui buscar qual é o motivo para esse crescimento, qual é o motivo para tanto fortalecimento. O motivo é que eles não colocavam Deus como uma estátua numa parede, acendia velas, não. O povo de Israel não carregava Deus dentro de uma caixa, dentro de um armário ou numa estante na sala. O povo de Israel carregava Deus dentro do seu coração. Alabaxandarácia. Eles carregavam Deus dentro, e Deus dentro, não há nada que aconteça fora que possa me parar. Deus dentro, não há nada que aconteça fora que possa impedir o meu crescimento. Deus levantou homens que vai confundir Faraó, que vai confundir o inferno, porque Faraó está na expectativa. Depois que eu apertar, eles param. Depois que eu apertar, eles desistem. Só que quem carrega Deus do lado de dentro, pode apertar, a gente vai continuar crescendo. Pode apertar, nós vamos continuar guerreando. Oh glória! Alabaxandarácia. A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que quando José entrou no Egito, José entrou como José, escravizado, mas logo que ele passa a ser governador do Egito, Faraó muda o seu nome e chama José de Zafenate Paneia, que significa o descobridor dos mistérios. Aleluia! Mudou o nome, mas não mudou a identidade de José. Glória a Jesus! Mudou o nome de José. Foi terrível, porque junto com o nome José muda a aparência, José muda a sua fisionomia, José muda as suas vestimentas, porque afinal de contas, agora ele ocupa um cargo de governador. Afinal de contas, agora ele é Zafenate Paneia, agora ele também é um egípcio. José mudou tanto, mas mudou tanto, que quando os seus irmãos vieram ao Egito para buscar comida, não reconheceram ele, porque a sua aparência estava diferente. Mas a Bíblia diz que José tentou
tentou por algumas vezes provar os seus irmãos, e vendo que não suportava, todas as vezes eu choro quando eu leio essa história. José chora amargamente, arrependido, e se revela aos seus irmãos. Oh glória, aleluia, porque José teve o seu nome mudado, mas a identidade era a mesma, a essência era a mesma, a aparência mudou. A farda era do Egito, mas o coração era de hebreu. O cabelo era do Egito, mas o coração é de hebreu. E coisa boa é quando Deus acha alguém que, apesar de estar lá fora, o coração ainda é dele. Deus diz: eu vou mudar, eu vou quebrantar, eu vou fazer chorar, porque Deus não resiste às lágrimas de um fiel. Oh glória, aleluia. José foi impactado com aquela experiência. Ele nunca imaginava que Deus lhe daria a oportunidade de livrar os irmãos que se levantaram contra ele, de livrar os irmãos que tentaram a sua morte. Mas ele recebeu a oportunidade, e quando ele serviu aos seus irmãos como instrumento de livramento, ele traz a sua família para dentro do Egito. Mas o que é interessante é que quando eles chegam no Egito, os seus nomes permanecem o mesmo. Quando José entrou no Egito, ele virou Zafenate-Paneia, mas quando Jacó e os seus filhos entraram no Egito, eles já entraram blindado. Nós estamos entrando aqui, mas não somos daqui. Nós estamos entrando aqui, mas temos território. Nós estamos entrando aqui, mas temos um Deus. Nós estamos entrando aqui, mas nós temos uma identidade. Eles entraram blindado. Era um povo dentro de outro povo. Aleluia. É o significado da palavra igreja. A palavra igreja vem de eclésia, que significa tirados para fora, ou em outro significado é um povo dentro de outro povo. Nós estamos aqui, mas nós não somos aqui. Nós temos uma identidade, nós carregamos uma identidade. Mas o que fez com que José, aleluia, com que os irmãos de José não perdessem a sua identidade, foi que eles entraram como família, aleluia. E José entrou sozinho. José não teve força para dizer: não vai mudar o meu nome, não. José entrou sozinho. Ele entrou sozinho e teve a sua identidade mudada. Mas a família de Jacó entrou unidos, entrou juntos e disseram: ninguém muda o nosso nome, aleluia. Estamos aqui somente de passagem. Eu quero trazer a primeira lição para que os homens venham ter a identidade de Deus dentro de si. É que nós nunca podemos achar que vamos vencer sozinho, que vamos resistir sozinho, que vamos aguentar as lutas sozinho. Não, nós precisamos entender que unidos nós somos mais fortes. Nós estamos entrando na geração dos desigrejados, pessoas que não têm pastor, que não têm congregação, são os desigrejados. São crentes, mas às vezes tomam vinhozinho. São crentes, mas às vezes fumam cigarrinho. São crentes, mas vivem na prostituição. Acham que um título e um rótulo significa alguma coisa e dizem: eu não quero obedecer pastor, eu não quero servir igreja. Igreja dá problema, igreja tem dificuldade. Mas geralmente esses desigrejados têm a sua conduta natural, guiada pelos seus próprios preceitos, e perde a identidade com o tempo. Começa de um jeito e termina de outro. Começa orando, termina sem orar. Começa santificando e termina no pecado. Começa casado, termina se prostituindo. Começa de um jeito e termina de outro. Por quê? Está andando sozinho, solitário. Mas homem que tem
a identidade de Deus sabe que se Deus não anda sozinho, eu também não posso andar sozinho. Oh glória! A Bíblia diz no livro de Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, Ele olhou para o pó da terra e disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quem achava que Deus estava trabalhando sozinho se surpreendeu. E lá no Novo Testamento, quando Jesus é batizado nas águas do Jordão, João Batista tem uma visão e ouve um som diferente. Quando Jesus desce, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu em forma de pomba, e a voz do Pai bradou dizendo: este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Se revelou ali que Deus não anda sozinho. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Jesus, quando escolheu os seus discípulos, Ele estava dizendo: eu tenho uma missão, eu sou Filho de Deus, eu sou Messias, mas não vou fazer sozinho, não vou trabalhar sozinho. Vem cá André, vem cá Pedro, vem cá Tiago, vem cá João, junta aqui. O que é? Eu vou fazer vocês pescadores de homens. Vocês vão ajudar a ganhar alma comigo. Vem cá Felipe. Aí Felipe diz: eu também não estou sozinho, Jesus. Vem cá Natanael, vamos junto ver Jesus. Um pegando na mão do outro e dizendo: sozinho a gente não anda. Aí Jesus disse: olha, os 12 aí são meus apóstolos, mas a escola não vai ficar resumida a vocês. Eu vou escolher mais 70. Vai escolher 70 para quê, Jesus? Para enviar diante de mim. Quando eu chegar lá para curar, o evangelho já foi pregado. Por quê? Porque milagres só vem depois da palavra, cura só vem depois da palavra, sinais só vem depois da palavra. Movimento sem palavra é bagunça, aleluia, encantamento e magia. Mas quando tem a palavra, Deus se manifesta. Jesus disse: eles vão adiante de mim. Mas como é que eles vão? Vão a 70 cidades diferentes? Não, eles vão de 2 em 2, é de mãos dadas, é junto. Deus escolheu Paulo e Paulo disse: eu não ando sozinho. Vem cá Silas, vamos comigo. Vai sofrer, viu? Porque o meu ministério é da dor, o meu ministério é do vale. Porque muita gente quer o ministério do holofote, quer o ministério do pedestal, quer o ministério do voo, Natan, na goa, aleluia. Mas o ministério de Paulo era por baixo, era no vale, era no açoite, era no apedrejamento. Está disposto, Silas, a ir na prova e pregar? Está disposto a ir na prova e continuar firme? Silas disse: eu estou colado. Quem toca em você, toca em mim. Quem bate em você, bate em mim. Estamos juntos nessa peleja. Oh glória! É assim, irmãos. Lá no Salmo 133, verso 1, a Bíblia diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A união faz a força. Oh glória! Quando nós estamos unidos, nós somos mais fortes. Oh glória! Jesus pega na mão do seu irmão e diga para ele: se você estiver comigo e eu estiver contigo, por mais que o inimigo tente, ninguém vai roubar a nossa identidade. Oh glória! Ninguém. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes: é melhor ser 2 do que 1. Porque quando um está meio assim titubeando e cai, o outro vai lá: não quero você caído não, fica de pé. Mas aquele que anda sozinho vai cair e vai ficar prostrado. É melhor serem 2 do que 1. Porque quando um estiver com frio, o outro se aquece. Oh glória! Quantos crentes estão sozinhos e estão frios na fé? Jesus está dizendo: eu quero colocar um varão de fogo do teu lado. Oh glória! Cadê os varões de fogo aqui? Cadê os tochas acesa? Levanta a mão. Aleluia! Quando você chega perto de alguém frio, às vezes a pessoa está tão fria que parece que vai nevar na cabeça dele. Se você ficar muito tempo perto dele, vai tomar um resfriado. Mas quando você está cheio do Espírito, quando você está incendiado pela presença, você encosta nele, não é o frio que te pega, é o teu fogo que pega nele. Oh glória! Deus vai acender aqueles que estão frios. É unidos, é juntos. Oh glória! Oh glória!
E o que Deus quer não é quantidade, aleluia. Se tiver qualidade na comunhão, Deus faz grandes coisas. Prova, pastor, vou provar. A Bíblia diz que Jonatas e o seu escudeiro se levantaram contra o exército inteiro dos filisteus. O exército veio por um vale, era abismo de um lado e abismo do outro. Jonatas disse: escudeiro, a gente vai guerrear sozinho, aleluia, só nós dois, aleluia. Eu dou a rasteira e tu mete a espada. Aí vem filisteu, vem um exército inteiro, um por um dava a rasteira, Jonatas metia a lança, um dava a rasteira e o outro feria, e só dois venceram um exército inteiro de filisteu. Oh, glória a Jesus. Quem está unido em Deus está fortalecido. Eles entraram unidos. Oh, glória, eles entraram unidos. Aleluia, eles entraram em comunhão. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eles entraram juntos na peleja. Oh, glória a Jesus. Pega na mão de alguém que está do teu lado e diga para ele: a tua peleja é a minha peleja também. Nós estamos vivendo uma geração, aleluia, que só pensa em si mesmo, só olha para o seu próprio nariz, só se preocupa com as suas próprias dores, com as suas próprias dificuldades, não olha para o outro de jeito nenhum. Uma geração egocêntrica, uma geração que perdeu a sua identidade, que não busca o apoio, que não busca a comunhão, uma geração que só olha para si mesmo. Mas o apóstolo Paulo ensinou bem a igreja de Filipenses. No capítulo de número 2 ele vai dizer: cada um considere o outro superior a si mesmo. Oh glória, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus. Davi era assim. Davi entrou na caverna fugindo de Saul. Aí de repente, quando ele está sozinho, se aproximam os homens endividados, marginalizados da cidade, e entraram na caverna porque sabia que Davi estava lá. E quando Davi se achava o mais fraco, o mais indigno, ele percebeu que tinha gente mais fraco do que ele, mais precisando e mais necessitada do que ele. Davi acolheu aqueles homens, mesmo no seu maior momento de dor, acolheu aqueles homens e eles se tornaram os valentes de Davi. Está aqui os valentes de Davi, oh glória. Estão aqui os valentes de Davi. Você não é covarde, você é valente, glória a Deus. Amados irmãos, Deus nos deu um nome e Deus conhece o nosso nome. Em Isaías 43, versículo 1, a Bíblia diz: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Glória a Jesus. Qual é a lição aqui? A lição é que quem dá o nome domina, quem dá o nome manda. Aleluia. Quando Faraó mudou o nome de José, ele estava dizendo: José, eu não sei qual é o Deus que você servia, mas quem manda em você agora sou eu. Eu não sei qual era o teu caráter, mas quem manda em você agora sou eu. Eu não sei quem era o teu pai, mas quem manda em você agora sou eu, porque eu que te dei o nome. Mudou o nome de José, achando que iria dominar sobre ele. Só que Deus não nos escolheu para sermos cauda, Deus nos escolheu para ser cabeça. Aí Deus pega José lá de baixo e coloca em cima. Glória a Jesus. Quem não muda a identidade, não perde a identidade, vai viver a virada de Deus. Oh glória a Jesus. Eu sei que aqui não é parque de diversões, mas a roda gigante vai virar, vai girar, vai girar. Quem está embaixo vai ficar em cima. Oh glória a Jesus. Por quê? Não perdeu a sua identidade. Glória a Jesus. Mudaram a identidade de Daniel e disseram: Daniel, agora você é Beltesazar, Ananias, Azarias, Misael, agora é Sadraque, Mesaque e Abednego. Mudei o nome e sou o dono. Nabucodonosor estava enganado.
aqueles jovens eram diferentes. Porque ele deu oportunidade, mas eles não quiseram mudar a identidade. Ofereceu mesa farta, mas eles não quiseram mudar a identidade. Ofereceram os melhores lugares e posições dentro da Babilônia, mas eles não quiseram mudar a sua identidade. O rei Nabucodonosor constrói uma estátua enorme de ouro e decide pedir adoração a si mesmo. A Bíblia diz que quando todo o povo ouvisse o som dos instrumentos, devia se prostrar diante da imagem que Nabucodonosor havia levantado. Mas quando os instrumentos tocam e toda a multidão se prostra diante daquela imagem, 3 homens ficam de pé: Sadraque, Mesaque e Abednego. O que foi que aconteceu? Enferrujou o joelho? Que negócio é esse? Por que não se dobra? Por que não se prostra? Mandaram chamar, o rei ameaçou: vou aquecer a fornalha 7 vezes mais, se na próxima oportunidade vocês não se prostrarem diante da imagem que eu levantei, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo ardente. E quem será o Deus que poderá livrar vocês da fornalha de fogo? Aí Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: você não conhece? Eu vou te apresentar. Mas antes deixa eu te dizer, nós não iremos nos prostrar diante da imagem que tu levantaste. Se Deus quiser, Ele pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, ainda assim nós não vendemos, não trocamos, não perderemos a nossa identidade. Foi dito e feito. Soldado, pegue eles, jogue na fornalha. Pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego, jogaram dentro da fornalha de fogo ardente. Os soldados que jogaram eles lá foram mortos por causa do calor e da proximidade daquela fornalha de fogo. Mas de repente o rei Nabucodonosor olha de longe e ele observa que tem 3, não, é 4, estão caminhando e passeando no meio do fogo. Estava amarrado, não está mais. Oh glórias, eita, aleluia. Porque quem preserva a sua identidade, ele entra na fornalha amarrado, mas a fornalha que era para matar, queima as cordas e ele fica liberto. Levanta a mão que eu vou profetizar. Aquilo que te prepararam para te matar vai ter efeito contrário. Aquilo que prepararam para te prejudicar vai ter efeito contrário. Deus entrou nessa fornalha com você e nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Oh glórias, oh glória. Está passeando. Aí Nabucodonosor diz: vem cá, sai aí no meio desse fogo. Eles saíram, Sadraque, Mesaque, Abednego. Aí Nabucodonosor olha: mas eu vi 4, só tem 3. Sadraque, quem sabe, diz conjecturando: é porque o quarto só se apresenta para aquele que guarda a identidade. Aleluia. Só se apresenta para aqueles que adoram ao Deus vivo. E agora? Agora toda a Babilônia vai adorar e servir ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Lá na tua empresa, Deus vai mudar o quadro da tua história. Oh glória, lá na tua casa, no meio da tua família, não vai ter mais altar para Baal, não vai ter mais imagem para Baal. Agora Deus vai ser adorado naquele lugar. Aleluia. Glória a Jesus. Então quem dá o nome domina. Só que o povo de Israel não perdeu a sua identidade, preservaram a sua identidade. Glória a Jesus. Porque dentro da sua identidade havia uma promessa de Deus. Há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Glória, glória a Jesus. Deus escolheu homens e mulheres que são segundo o coração de Deus. Não deixe que a luta mude quem você é. Glória a Jesus. Não deixe que a dificuldade mude quem você é. Os varões hoje pegaram o microfone no primeiro dia da festividade e disseram: a luta foi grande, mas nós vencemos. A luta foi grande, mas nós estamos de pé. Não foi como a gente esperava, mas vai ser melhor para a glória de Deus. Oh glória a Jesus.
porque aquilo que o inimigo preparou para desestabilizar o grupo de homens teve efeito contrário. Estamos mais unidos do que nunca. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Estamos mais unidos do que nunca. Nenhuma ferramenta preparada contra vocês vai prosperar. Estenda as mãos em direção aos homens aqui, em nome de Jesus. Diga a Deus: nós profetizamos sobre a vida dos homens desta igreja, que nenhuma ferramenta preparada contra eles irá prosperar. Deus, nós liberamos a bênção do Senhor sobre a família dos teus filhos, sobre o relacionamento dos teus filhos, sobre os negócios dos teus filhos, que eles venham prosperar de maneira tremenda e que o teu nome seja glorificado. Levante as suas mãos aos céus, abra a sua boca e feche os seus olhos, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Oh, aleluia. Deus desceu por causa do clamor do povo de Israel, e Deus vai descer nesta noite. Deus vai descer na tua casa, Deus vai descer no meio da tua família, Deus vai descer no meio da tua parentela. Ninguém vai impedir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, na sua história. Creia, creia, o Senhor é contigo, e agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. Deus, eu oro pela tua igreja que está aqui esta noite, que veio nesse primeiro dia de festividade, Senhor, para adorar, exaltar e glorificar o teu nome. Obrigado, Jesus, por essa noite maravilhosa. Oh Deus, que o Senhor possa tomar o coração de cada um dos teus filhos de uma forma poderosa e sobrenatural, trazendo renovo, fortalecimento, meu Pai. Visita aqueles que não puderam estar aqui esta noite, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha visitar da mesma forma, Senhor, trazendo para a tua presença, Pai. Não tem sido fácil, as lutas têm sido grandes, mas nós não vamos negar a nossa fé. Nós vamos dizer como Paulo disse: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, Senhor. Deus, nos dá resistência para permanecermos firmes na tua presença cada dia mais. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Aplauda e glorifica o nome do Senhor Jesus.